Então, esta é a aula do dia 5 de julho de 2021. Continuamos na pandemia. A nossa irmã Cristina se ofereceu para fazer a prece. Por livre e espontânea pressão, mas vamos lá. Vamos agradecer por mais uma semana que se inicia, por mais uma aula, mais um recomeço de aula, e que saibamos aproveitar o conteúdo da melhor maneira possível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Vamos lá. O Evangelho caiu no capítulo 9. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. A cólera. Não são tão dóceis, né? O orgulho nos leva a julgar de ser mais do que sois, a não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos, a vos considerar ao contrário. De tal forma, acima de vossos irmãos, seja em engenho, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais. Desculpe. Que o menor paralelo vos irrita e vos ofende. Então, o que decorre disso? Vós vos entregais à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai, e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção a ponto de vos fazer rejeitar as observações justas e repelir com cólera os mais sábios conselhos. Mesmo a impaciência, que causa contrariedades muitas vezes pueris, está relacionada à importância que atribuís à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve dobrar-se. Em seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que ele quebra, porque não lhe obedecem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si mesmo. Ou se acharia muito ridículo. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar em outras pessoas, mesmo que não fosse senão por respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se por vencer as tendências que faz dele objeto de piedade. Se ele pensasse que a cólera não remedia nada, que altera a saúde e até lhe compromete a vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Mas, acima de tudo, uma consideração deveria detê-lo: o pensamento de que ele torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe causa remorso fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso de irritação, cometesse um ato pelo qual poderia arrepender-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem, e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser estímulo suficiente a motivar esforços para dominá-la. O espírita, além disso, é estimulado por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muito bem. Então, não vamos nos encolerizar. Certinho? Sim. Cadê nossas amiguinhas? Mantenhamos nossa calma. É, isso aí. Acho que já elas entram. Vamos ver. Então, dá uma chamada assim: cadê vocês? Outro dia eu escrevi, né? Porque não entrava ninguém.
Ah, é? Não tinha ninguém? Eu pensei que tinha uma ou Não, duas no máximo. deu 7h30, não tinha ninguém. Vai Eita. entrar umas 3. Vamos lá, capítulo 5, da lei de conservação. Instinto de conservação. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos. Opa, não estou projetando para você, né? Vamos lá. Não é aqui. Mudar de todo esse negócio aqui. Interromper. Quando eu estou no computador eu consigo ler bem, mas aqui não, então Você está eu no vou telefone? ouvindo. Eu estou. Mas pode colocar, porque pode não deve, né? Porque quem assiste no computador É, consegue visualizar. compartilhar. Então, vamos lá. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos um instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Eu selecionei alguns textos aqui que falam desse instinto de conservação, depois eu vou passar para vocês. Mas dizem que o instinto de conservação já começa nas plantas, né? E elas, se tem fogo, elas até se recuam um pouco, elas até se movem um pouco para fugir das chamas, da seca, de uma série de atividades, né, que podem feri-las. Então, ela já tem algum movimento. No animal, isso daí é bem mais desenvolvido, né? Nós, quando entramos no reino hominal, a gente ainda tem os instintos muito exacerbados. Com o tempo, a gente vai dominando esses instintos. E essa faz parte da lei da natureza. A partir do momento que a gente puder controlar os nossos instintos, é que a gente está já evoluindo. Tá? O controle do nosso instinto faz parte da nossa evolução. Então tem um texto bem que explica direitinho como que são os instintos e como que devemos agir. Meios de conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. É interessante isso, porque eu estava fazendo hoje uma pesquisa na década de 50, qual que era a produção, eu tentei achar a produção por hectare, né, na produção agrícola, mas de 50 não achei, eu achei de 2000, não, de 1977 para cá. E algumas culturas dobraram a produção, como é o caso do milho, algumas culturas sextuplicaram. Então, tem um gráfico que mostra a produção de arroz, de feijão, de milho, e tem mais um cereal, não lembro qual que é. Mas todos tiveram um crescimento muito grande. O mínimo foi o dobro de produção para os dias de hoje. E existe uma projeção para daqui
uns 10, 12 anos, a gente ter a produção dobrada novamente, né? Então, da mesma Nosso forma, exemplo aqui, né? O Brasil, que tem uma tecnologia avançada e é o celeiro do mundo, né? sim, Com tantas restrições das leis ambientais. eu acho interessante que à medida que a população está crescendo, a gente está conseguindo aumentar a produção, inclusive para sustentar esse pessoal que está chegando, né? Sim, Se tem que ter uma projeção aí, que se todo mundo comesse como um americano, não seria suficiente a produção que temos hoje na Terra. mas eu acredito que a cultura norte-americana está, aos poucos eles vão aprendendo, porque os casos de obesidade mórbida que acontecem lá estão muito altos. E acho que o próprio governo está incentivando o pessoal a melhorar. O pessoal lá é bem obeso, sim. E não é só isso Nada. aí. Eles têm. Eu tenho uma coisa que eu reparo muito. O que eu coloco de comida no meu prato, eu como. Eu não jogo comida fora, entendeu? E tem coisa que eu não gosto, não vou pôr porque eu não vou jogar fora. O meu genro, às vezes que ele veio para cá, ele quer conhecer as coisas, quer provar não sei o quê, mas se não gosta, já dispensa e não tem cerimônia, entendeu? E ele não é americano, né? Mas, Eu acho que isso vai da educação também, né? Porque é, eu aprendi que a gente deve comer o que põe no prato. Se não é eu para também. comer, não coloque. Eu também. Eu trabalhei uma época em Mato Grosso, eu era gerente de uma empresa lá. E a gente servia tanto o almoço quanto o jantar para os funcionários. Tem uma turma que entrava à noite e uma turma que trabalhava durante o dia. Quando começamos a fornecer o almoço para eles, era um desperdício. O pessoal fazia aqueles pratos de se esconder atrás e depois não comia. Eu comecei a pegar no pé deles. Escuta, se você não vai comer, por que você pega? Ah, não. Você está comendo com olho, né? Ponha o que você precisa, coloque um pouco menos, que se você ainda se sentir com fome, você vai lá e pode pegar. Do jeito que você pega, vai faltar para os últimos que chegarem aqui, né? E depois vai jogar fora porque você não vai comer. Então, nós tínhamos 80 funcionários lá, comecei a pegar no pé quando eu vi essas pessoas que punham muita comida, foi indo, eles acabaram se integrando naquele almoço lá, sendo um almoço que a quantidade que era contratada era a quantidade suficiente para servir a todos. Mas no começo, nos primeiros dias, teve gente que ficou sem porque os que comiam com o olho lá faziam aquele pratão lá e a maioria deles não comia, né? Isso é egoísmo, Sim, é sim. ser primitivo, né? Eu vou É, pegar porque eu não sei quando eu vou poder comer, sei lá o que se passa na cabeça dessa pessoa, é falta de espírito de coletividade, de pensar no outro, no que vem e até nos que não tem, né? sim. É. Eles podiam entender, olha, se sobrar comida, vocês podem até levar para casa, né? Mas no começo era aqueles pratões, depois o pessoal foi acostumando. Vamos lá. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades fictícias. Factícias, devia ser fictício, né? Desde que haja desperdiçado, desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo?
quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. É um dos fatores que fez com que a gente aumentasse bastante a produção aqui na agrícola, foi começar a ensinar o pessoal a plantar na época certa, né? A irrigar, a fazer as curvas de nível para poder reter água e assim por diante. Então, foi a tecnologia que melhorou muito a nossa produção. A gente ainda perde muito da produção no transporte, porque o nosso transporte todo ele é feito, a sua grande maioria é feito através de caminhões, né? Você, quando pega a época de colheita aí nessas estradas, você vai vendo que tem de grão na estrada, é um percentual muito grande. Estima-se que a gente perca entre 15% e 20% da produção no transporte. Ou não deveria ser, né? Se a gente tivesse. E que bom que agora vamos ter ferrovias levando e trazendo esse tipo de carga, né? Onde os caminhões vão poder circular dentro das suas próprias cidades ou estado, né? E quando você falou sobre a falta de manuseio, não saber manusear a terra, é que nem, por exemplo, no Nordeste. O solo é tão fértil lá e todo mundo fica falando, porque lá é seca, lá não tem nada, não se consegue plantar. Não se tem vegetação porque é uma região do planeta que não chove, né? Então, se não chove, não tem planta. Como é importante a irrigação, né? Para poder se cultivar e oferecer alimento para as pessoas também. Mas mesmo lá no Nordeste, se você usar a planta certa, ela vai acabar te dando a necessidade que você tem, né? Hoje em dia Uhum. usa-se muito palma. Você conhece a palma? Sim. Então, eles estão usando a palma para fazer alimentação de gado, alimentação. Lá tem muito cabrito, né? E Sim. a cabra tem um problema sério, porque ela vai comendo, ela come até a raiz, né? Ela para É destruir. verdade, por isso tem que haver o controle da criação animal, né? É. E a cabra sobe naqueles arbustos lá, que vai naqueles galinhos nem fininhos lá em cima, ela fica se equilibrando e comendo as folhas lá em cima. Então, hoje em dia já tem o uso da palma, que se você pegar, tem uma região ali que é muito seca. É interessante que a gente tem os ventos, quando chega no Equador, é como se tivesse uma divisória mesmo ali. Aqui, na parte de baixo, ele vem do leste para o oeste, né? Então, esse vento ele vai lá na Amazônia, aí ele é retido pelos Andes, ele volta aqui para o sul e traz toda aquela umidade da Amazônia e acaba vindo aqui no dando essas chuvas muito fortes no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, depende de como é que está o Laninha, o El Ninho, né? Se está muito quente ou se está mais frio, a gente começa a ter chuva numa determinada região. Tanto assim que já Boa faz noite, 2 anos. Ana. Gente, desculpa, eu esqueci, passou da hora quando eu fui ver você chamando. Ai, que vergonha, desculpa, gente. Ainda Ainda bem que bem você que ela chamou, sumiu, Cristina. né? Ainda bem que você chamou. Nossa, eu comecei a fazer as coisas, eu nem vi o horário. Agora que eu sentei para pegar o celular, é que eu vi a Cristina falar: cadê vocês? Eu falei: ai, Jesus. O importante é que você chegou. Obrigada, aí. Liceu. Já é o segundo ano que está tendo uma seca muito forte no Pantanal, naquela região, né? E esse ano a gente teve seca aqui na nossa região. Então, tanto assim que estão prevendo esse aumento aí da energia elétrica por causa da falta de chuvas, né? Acho que choveu 60% da média anual. A gente tinha um ciclo a cada entre 20 e 25 anos, tinha um ano de muita seca. E em 2015 nós tivemos esse ano aqui. Então é um ciclo que já era previsto, né?
mas agora, logo em seguida, você já ter outro, já começa a preocupar, que é o problema é a temperatura mundial, que 50 graus lá no Canadá e a gente com frio aqui na Baixada. Ah, Mas foi as cientistas que falaram sobre o resfriamento da Terra, né? Tanto é que não se fala mais em... Qual é o termo que mudou? Não é aquecimento global. Mudou agora. Eles mudaram o termo. Eu não me lembro agora qual é a forma que estão chamando. eu não vi Não ainda. se fala mais em aquecimento global porque os próprios satélites mostraram que há um resfriamento da Terra por conta da baixa atividade solar. Eles estão, inclusive, que a gente vai entrar numa maré boa aí, que a atividade solar vai deixar ela tem um ciclo de 11 anos, né? Sim, e pelo que eles falam, é o que sempre aconteceu, né? É uma coisa que acontece de eras em eras. Só que, mas o carbono que está na atmosfera está aquecendo, está criando um aquecimento. Quando falaram para o Bush lá atrás, né, que tem um aquecimento global, o raciocínio dele foi o seguinte: o Brasil tira de 2 a 2,5 plantações por ano, por causa do clima, que a gente está num clima tropical, né? E alguém falou para ele que se aquecesse nos Estados Unidos, que eles iam poder tirar 2 plantações, 2 colheitas por ano lá. E ele ficou esperando isso daí, tanto assim que ele não assinou o tratado do Rio de Janeiro, que foi em 92, nem o de Paris, né? Esperando que o aquecimento fosse ser favorável para ele. Só que o aquecimento, na realidade, não existe. O que a gente vai ter é uma temperatura muito baixa num local e uma temperatura muito alta em outra, né? Nós vamos ter esse descompasso. Sim, e toda essa briga com relação à Amazônia e tudo é por conta que nós, apesar de todas as restrições, nós somos o celeiro do mundo e ninguém quer concorrência. Essa que é a verdade. É difícil. Mas acho que a culpa é da Ana, mas vou ficar quieto, tá? É verdade. Eu não tenho culpa nenhuma. Então, vamos lá. Por bens da terra unicamente se deve entender os produtos do solo? O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância. O que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurá-lo não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência, para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. E tem esse comentário de Kardec aqui. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu, e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados.
graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte. E os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir. Se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar, em vez de fazer avançar. Realmente, né? Eu ia fazer um comentário, acabei esquecendo, mas ainda vou lembrar. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? É isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e à qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este atenuá-la a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Muito bem. Eu me lembrei aqui hoje em dia, principalmente no interior, eu vejo alguns locais, com essa pandemia aí, algumas localidades tiveram a mesma atitude que tem o pessoal no interior. No interior, quando tem aqueles terrenos baldios, né, aqueles terrenos que o proprietário compra como investimento, que deixa o terreno parado lá, as prefeituras autorizam que as pessoas façam horta nesses terrenos. E com isso muita gente tira boa parte da sua alimentação dessas hortas. Com a pandemia agora, eu vi que muitas comunidades aí começaram também a fazer esse tipo de plantação, né? E você, com um vasinho pequenininho, você consegue plantar algumas coisinhas, um tempero, uma salsinha, uma cebolinha. Isso daí é fácil você cultivar, né? E hoje tem até pessoas que cultivam. Tem até uma propaganda que passa que é você, seu bairro, você não sei o quê, a pessoa fez uma horta lá e as pessoas acabam pegando os itens da horta, né, para se alimentarem. Então,
Eu vi isso aí, eu tenho família no interior e tem um pessoal lá que fez isso e tiram o sustento dessa horta, né? Vendem para várias pessoas na redondeza. Eu tenho uma cunhada lá no interior que ela tem que a horta é comunitária, né? Mas ela tira cada alface, cada almeirão, e leva, sustenta a casa dela, a casa da minha sogra com essa hortinha que ela tem ali, né? E é interessante porque eles acabam fazendo troca entre eles, né? Eu planto isso, me dou bem com isso, você planta uma outra coisa, se dá bem com outra coisa, a gente acaba fazendo um escambo ali, uma troca entre os produtores, né? Tem gente até que acaba vendendo, se tem áreas grandes, áreas maiores, né? Se acaba tirando até uma certa, tendo uma atividade lucrativa com essa horta. Em relação a essa pergunta, pode Na falar. cidade que a minha avó morava, lá em Avaré, eles tinham uma cooperativa. Eu não sei direito, quem que organizava essa cooperativa. Eu só sei que os pequenos produtores, aqueles que tinham casa com terrenos grandes, que plantavam, podiam vender na cooperativa. E a minha avó adorava comprar lá, porque era tudo sem agrotóxico, era tudo colhido de manhã, e já vendia lá nessa cooperativa, para incentivar, né, os pequenos produtores mesmo. É. Na cidade que eu morava, eram os próprios feirantes que plantavam. Eles plantavam e iam vender na feira, entendeu? Você tinha feira livre, cada dia num local, eles escolhiam de manhã e iam vender nessas feiras livres. Pessoal que tinha horta grande, né? Depois surgiram essas hortas comunitárias, as pessoas começaram, mas você não supre a cidade inteira com aquelas hortas comunitárias, precisavam desses produtores que já eram produtores e feirantes. Nessa pergunta aqui, Aqui no Vale do Ribeira parece que está tendo incentivo, né, por conta do plantio da banana, do cultivo, das coisas artesanais que fazem com toda a produção da banana, né? tem O cooperativa, trançado de né? palha, os doces, a biomassa de banana verde, tudo isso, né? É. Você sabe quem que explorava essas bananas aí? Quem? Sabe ou não? Não. Era o. Como que é? Aquele rapaz que era do Silvio Santos lá que morreu há pouco tempo aí, O Gugu o Liberato? Gugu, né? O Gugu era o maior exportador de banana, doce de banana, aquelas bananas palha para a Europa. Ele era o maior exportador que tinha. Então, mas agora parece que agora está tendo um incentivo para os pequenos produtores, né? Agora tem uma cooperativa que está fazendo isso lá, né? Que começou a fazer a biomassa, as coisas nessa cooperativa. É interessante ver. A ideia da cooperativa é justamente essa, né? A união faz a força. Então, É que nem a produção, foi falado sobre a produção artesanal de queijos em outros lugares, estavam dando incentivo para esses pequenos produtores, né? hoje em dia você vai ter ou o grande produtor ou o pequeno produtor. O médio, ele não vai sobreviver. O médio ele vai ser esmagado por baixo pelo pequeno produtor e por cima pelo grande produtor, né? Então, aquelas fazendas de 20, 30 alqueires, hoje em dia, não dá para concorrer com essas empresas, essas fazendas empresariais que tem aí, que eles têm milhares de hectares aí, terra boa, toda a tecnologia com irrigação, com um monte de coisa. O que a Embrapa fez, que ajudou bastante, foi instruir esses produtores. Eles têm dia de campo, dia de não sei o quê, então ensinando o pessoal a produzir, tanto a Embrapa quanto o Sebrae, né? Ensinando o pessoal a produzir e a comercializar aquilo que produz nas suas propriedades. Então, uma vez eu fui numa reunião lá no interior, eu tinha sítio,
tinha um rapaz do Sebrae que ele estava apresentando uma caixa de papelão para colocarem as frutas, né? Ele era bem gordinho, devia pesar uns 100 quilos aquele cara. Ele subia em cima daquela caixa de papelão, a caixa não afundava não. Falava, essas caixas são fortes, não sei o que e tal. Ele estava vendendo o peixe dele lá. Foi aí que eu descobri, por exemplo, que naquela região nunca ia produzir um café de primeira porque é um local muito baixo. O café só dá café de primeira em região alta. Foi quando eu fiquei... Região de vale, né? Não, você tem que ter altitude. Vale não, como é que fala? Não é vale. Eu me referi a uma coisa pensando em outra. Tem que ter as certas alturas, em Planalto, aliás. O café ele vai bem na altitude quando você tem umidade, quando você tem orvalho, né? Que é o que acaba umedecendo o café. E o milho também. O milho eu tirava 250 sacos por alqueire lá, e em Assis os caras tiram 400. Usando toda a tecnologia, adubando, fazendo um monte de coisa, para tirar 250 sacos, tinha que estar tudo direitinho, chuva na hora certa, ou irrigação na hora certa, e assim por diante. Ao passo que Assis, que fica, se bem que Assis era bem longe de lá, como Assis é uma região mais alta, eles produziam tranquilamente 400, 440 sacas por alqueire. São coisas que você vai aprendendo com o tempo, né? O milho veio dos Andes, né? O pessoal tem que ser e o criativo café veio e se virar nos 30. O milho veio dos Andes, que era uma região alta, e o café da região alta também lá da África, né? Era das montanhas. Então a planta ela tem as suas características, né? O clima que ela mais gosta. Em relação a essa pergunta aqui, né? De comer o semelhante, eu me lembrei de um acidente que houve de um avião uruguaio, um time de futebol. Não sei se vocês lembram disso, faz muito tempo, isso daí foi na década de 50, por aí, 50, 60, que o avião caiu nos Andes. Então eles ficaram num lugar lá aguardando ver se o pessoal ia socorrê-los, e no acidente algumas pessoas morreram. Deu até filme, não foi? Tem filme, sim. No acidente algumas pessoas morreram, né? E o sobrevivente, teve um que saiu, que foi buscar socorro, que foi realmente o que acabou, um ou dois, não lembro, que acabou salvando todo o restante. Mas teve pessoas que ficaram lá que comeram parte dos corpos das pessoas que estavam mortas. Eles foram obrigados a cometer canibalismo. E eu vi a entrevista de um deles, mas ele falou, a gente comia aquilo como se fosse uma hóstia, né? Só comia aquilo porque a única coisa que tinha de comida. A água a gente pegava da neve e a comida era que estava ali, né? Mas foi como se fosse uma hóstia, com o maior respeito, com não sei o quê. Realmente, né? Eles morriam também, né? Eles tinham que Sim, comer. Tinham que comer alguma coisa. Foi o que a gente está falando, sobre da sobrevivência, né? No caso aqui dessa pergunta, não houve homicídio, né? Eles já estavam mortos. Então foi uma oportunidade, né? Talvez até vai saber que... Inclusive, se eu não me engano, eles enterraram no gelo, né? Que era para justamente não decompor. Ali onde estava não ia decompor, não. Já era gelado para danar. Era nos Andes, né? Eles têm que ficar na célula do avião por causa do frio, né? Do vento. Ali é muito bravo. Vamos lá. Gozo dos bens terrenos. Ana, eu estava comentando com a Cristina, eu separei vários textos a respeito dessa aula aqui, tem uns textos longos, e fazem um complemento bem grande dessas aulas aqui, é interessante que vocês leiam depois, tá? Tá joia, Giseu. Dessa parte aqui de gozo dos bens terrenos tem um texto bem legal lá. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Esse texto tem lá.
Qual o objetivo dessa tentação? Devolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, pelo que está lá no texto, a gente é exposto ao, ao excesso, né? Para ver se a gente contém a nossa ânsia de ter alguma coisa, né? Outro dia a gente estava comentando a respeito dessa meninada que vem vindo aí hoje em dia, e uma coisa que eu reparo muito é em relação a isso daí. Tanto os meus netos, quanto os meus sobrinhos netos, parece que os pais só querem dar coisa para as crianças, brinquedos caros, brinquedos os mais diversos possíveis, né? No caso dos meus netos, principalmente, não são os pais, são os avós. Os avós deles que moram lá na Austrália, todo mês manda brinquedo para aqueles meninos lá. Já tem um quarto lá que você não consegue mais andar de tanto brinquedo que tem. Eu falei para minha filha, eu tenho uma sobrinha que todo final de ano ela tem 2 filhos, um casal de filhos. Ela pega os 2, bom, veja aí quais os brinquedos que vocês não querem mais. Aí leva os filhos para que eles doem. Hoje em dia não é mais orfanato, né? Mas naquelas creches que tem aquelas crianças carentes, ela elege uma lá, eles levam, e as crianças é que vão doar os seus brinquedos. Só assim que eles conseguem um brinquedo novo, né? A menina já não está mais na época de brinquedo, mas o menino ainda é novinho, ainda está nessa época. Mas eu acho que é uma educação muito boa que ela dá para os filhos. A minha filha fica com aquele monte de tranqueira daquele moleque lá. Eu falei para ela, escuta, ensina teu filho a dar também as coisas, porque ele é muito apegado às coisas. O marido dela também é apegado. O marido dela teve um problema muito sério, porque eles tiveram que sair da Iugoslávia, na época da separação da Iugoslávia, né? Eles eram sérvios que moravam na Bósnia. Então, eles saíram com uma mão na frente e outra atrás. Tudo que eles tinham acabou ficando para trás para que eles pudessem sair, eles mudaram para a Austrália. Então, não sei se é esse acontecimento, mas ele é muito apegado às coisas dele. E eu falei para minha filha, começa a ensinar teus filhos a abrirem mão das coisas, porque só ter não é legal, né? Eles precisam aprender a ser também, né? Então, ensine seu filho a ser um ser humano melhor, né? Isso é Aprende a bem dar uma legal. parte do que ele tem. Eu fazia isso com meus também. Perto do Dia das Crianças, né? Eu pedia para eles separarem tudo que eles não queriam usar, porque aquele poderia ser o único brinquedo de uma criança que não tinha nada. E eles separavam, eles davam brinquedos até novos para outras crianças. Ainda bem. Isso é interessante, né? O Já, meu também, de você tempos cria em o tempos, a gente desapego, separava tudo. você cria o desapego, né? Ensina a criança a E compartilhar, ensina a deixava criança eles a dar. escolherem, sabe, Dirceu? E às vezes tinha negociação, né? Porque você percebia que às vezes não brincava com aquele brinquedo há tanto tempo e já não queria se desfazer. Então, é porque o fulano me deu, mãe, deixa eu ficar mais um pouco, entendeu? A minha filha, eles também com roupa, eles nunca me pediram roupa de marca. Então, a minha menina, uma vez, ela demorou muito para dar 2 vestidos, porque foi meu pai que deu para ela. Mas eu falei para ela, você já tem foto, já tem, manda embora, Rafaela. E tava os vestidos novos, mas não servia mais para ela. Ela cresceu demais, então não servia mais. Aí até a hora que ela deu. Então você vai negociando desse jeito, entendeu? Para eles entenderem que não adianta ficar com a roupa. Não adianta Só se porque apegar, o né? fulano deu, né? Então, aí ela se desfez também. Meus filhos não tiveram muitos brinquedos. A gente não. Como tinha algumas pessoas da família que davam, dificilmente eu dei brinquedo para eles. E também nunca acostumei de chegar, agora é seu aniversário, você vai ganhar isso. Não.
comprava em outras épocas, porque no aniversário a família dava, né? No Natal a família dava, então eu dava em épocas distintas. O meu mais novo, ele quando ele ganhava dinheiro, ele acabou colecionando uns carrinhos, que eram esses carrinhos em escala do carro grande, né? Hot Wheels? Não entendi. Ah, fazia a coleção da Hot Wheels, que a molecada toda colecionava. Ah, eu não lembro a marca. Era uma miniatura, chamava Hot Wheels. Aliás, tem Eu, até hoje. eu não lembro, o nome eu não lembro, porque ele que sempre foi comprar, e quando ele juntava dinheiro, ele ia lá e comprava, ganhava dinheiro e já ia comprar o carrinho. E foi um barato, porque eu comprei muito, ele gostava muito de avião, eu comprava aquelas maquetes para a gente montar. Então, nós montamos um monte de aviãozinho, de esqueleto de dinossauro, essas coisas, né? Mas os carrinhos, ele que começou a comprar, não sei onde que ele viu, ele começou a comprar, foi colecionando. Aí, quando nós mudamos de casa lá no interior, vou dar tudo isso aqui. Não, meus carrinhos você não vai dar, não. Ele pegou, quando nós mudamos a primeira vez, ele não ainda ficou em casa. Na segunda vez que nós fomos mudar, que eu comprei eu mudei de uma casa, fui morar num apartamento para ver se a gente acostumava. Aí depois eu dei um tempo que vi que a mulher, ela falou que nunca mais ela queria voltar para casa, que ela não queria mais limpar quintal, não queria mais não sei o quê. Aí comprei um outro apartamento que era um pouco maior do que esse que eu morava, né? Mas quando fui mudar de Birigui para vir para cá, ele foi lá pegar os carrinhos e levou para casa do sogro dele em Araraquara, porque ele não quis dar os carrinhos ele não deu. Os aviãozinhos ele deu todos, aqueles esqueletos que tinha de madeira, tinha de, de plástico, ele deu tudo. Igual os carrinhos tá lá até hoje. Meu Vamos ver se filho vai. também. É uma Se, coleção que eles amam, né? Esses é. carrinhos da Hot Wheels. O dia que a minha menina pegou três escondidos dele e levou pro chuveiro e aquilo enferrujou, meu pai amado. E você não encontrava mais do mesmo modelinho. Jesus. E ele falava para ela: eu queria um cachorro, eu não queria um irmão. É, a gente ia pegar um cachorro para ele, que ele era sozinho, né? Hum. No fim, quando. E o meu marido caiu na besteira de falar para ele. E no fim, eu fiquei grávida dela. Aí a gente cancelou o cachorro. E quando ela fez isso, aí ele jogou na cara: eu queria um cachorro, eu não queria um irmão. Acabou com os carrinhos dele, com os três, né? Aí ele escondeu, e ele tem até hoje. Onde estão os carrinhos, eu não sei, mas estão guardados. O meu filho levou pro sítio do sogro dele e ele tá lá até hoje. O, é um barato isso daí. É, O meu filho teve uma coleção, não sei se vocês conhecem um desenho animado que tinha anos atrás. Aliás, acho que ainda tem, chamava Thomas, e seus amigos meu filho eram uns adorava esse trenzinhos desenho. animados. Eu também. Eu Ele adorava tinha essas a coisas. coleção desses trens que o meu marido ia comprando e eram caros, não eram baratos, não. Ele tinha estação, ele tinha vários trens, porque eram vários do desenho, né? E aí chegou num ponto que estava tudo enfurnado dentro do guarda-roupa, não brincava mais. Eu falei, filho, e aí, vamos dar para alguém isso aí? Aí ele falou, mãe, pode dar, eu não brinco mais. Meu marido ficou com um olho desse tamanho. Queria Você para vai ele. dar tudo isso? Aí ele, pai, eu não brinco mais, está lá pegando pó no guarda-roupa, para que eu quero isso? Deu tudo. Meu marido ficou quieto, mas olha, eu senti que ele ficou assim com o coração na mão, Que mas deixou. ele não queria dar. Eu fui esses dias na casa da minha sobrinha lá em São Paulo. E o marido dela tem um quadro na parede cheio é uma miniatura de carrinho também. Ele deve ter uns 4, 5 centímetros. Não sei se era isso que o filho de vocês tinha. Do meu filho era maior, ele era modelo em escala, ele devia ter uns 15 centímetros por aí.
Mas a pessoa se Não, não apega, era, né? não. Não. Bom, então lá. Aqui tem um comentário do Kardec. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez prometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando a aquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defender. Então, é interessante, né? Porque realmente quando a gente tem também o prazer nas coisas, né? Eu sempre falei para as pessoas, você deve procurar uma profissão que te dê prazer, porque pelo menos você sai de casa, você vai fazer uma coisa que você gosta, né? Se você procura uma profissão porque ela dá dinheiro, vai chegar uma hora que você vai se sentir forçado a ir fazer alguma coisa que você não gosta, né? Conheço muito médico que quer que os filhos sejam médicos, que depois os filhos ficam exercendo a medicina aí com desgosto, né? São aqueles maus médicos que a gente eventualmente acaba tendo contato com eles. É verdade. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Hoje em dia a gente pode até fazer uma analogia aqui, a pessoa não só procura o prazer, tem muita gente que fica escravo da droga aí, porque a droga dá um prazer momentâneo, né? Depois dá uma dependência horrível. Perto da morte física ou da morte moral, em relação à pergunta anterior, de ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal, sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte, que resultam do abuso, são ao mesmo tempo castigo à transgressão da lei de Deus. O necessário e o supérfluo. Como pode um homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houveram causado aos outros. Nesse texto que eu separei, tem um dos textos que fala a respeito disso aqui, que a gente cria necessidades reais e necessidades irreais, né? Então, quando a necessidade é real, a gente percebe, que é o que ele está falando aqui, né? Percebe quais são os limites. Quando a necessidade é psicológica, nem sempre a gente acaba tendo limite. Talvez por isso que as pessoas que são muito ansiosas acabam. Tem muitos que para controlar a ansiedade, acabam se alimentando, né? Tendo que comer alguma coisa. Dizem que toda pessoa que é obesa, ela tem algum tipo de
de ansiedade, né? E o descontrole na alimentação constante faz com que elas, devido à ansiedade, que cria uma necessidade real e acaba partindo para uma que seja real, que acaba sendo um excesso. Se há de pensar no que assambar com os bens da terra para si. Não, que já tinha lido, né? Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como um selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. É interessante, porque o selvagem ele pega o que ele vai comer no dia, né? Ele não tem geladeira, ele não tem freezer, não tem micro-ondas e assim por diante. Então, eles coletam os alimentos no dia, a caça ou mesmo os alimentos. Ao passo que a gente que é civilizado, você às vezes tem geladeira cheia de coisas, né? E jogam coisas fora. Aqui em casa é interessante, minha mulher tem uma mania de comprar tudo que é coisa, tudo pequena, tudo pequena quantidade. Eu fiz um curso na Espanha e foi interessante, porque ela foi no mercado comprar um sabonete e lá não vendia um sabonete, só se vendia 3 sabonetes e o tamanho do sabonete era o dobro do sabonete que a gente tem aqui. O óleo lá é de litro, o azeite, assim por diante, né? E ela ficou olhando no supermercado, chegou no apartamento lá que a gente estava. Bem, você tem que ver no mercado, aqui não tem nada pequeno, aqui é tudo grande, tudo, né? Eu fui ver azeite era só de litro, tem até de 20 litros, e tem não sei o que e tal. No outro dia, estou na aula lá, o professor fala, é interessante, quando fui no Brasil, estive lá no mercado de vocês, lá vocês têm as coisas tudo pequenas, né? Tudo, vocês estão pagando mais pela embalagem do que pelo produto. E realmente, se a gente for ver, é uma realidade isso aí, né? A gente paga a embalagem. Às vezes a embalagem é mais cara que o próprio produto. Isso é verdade. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe comprava um saco de feijão, comprava um saco de arroz, dava para o ano inteiro aquilo lá. Era mania de ter muita comida em casa, né? Medo de... Hoje em dia, um saquinho de 5 quilos. É que eu acho que antigamente as famílias eram bem maiores, né? A casa da minha avó, por exemplo, estava sempre cheia. Quando ela teve que fazer comida só mesmo para ela e para o meu avô, foi terrível, coitada. Ela sofreu o que deu para sofrer, porque ela não acertava. Sabia fazer muita coisa. Pessoas. Sempre fez para um monte de gente. A casa dela estava sempre cheia. Então, foi complicado, tadinha, para ela. Eu acho que é por causa disso. As pessoas se reuniam mais, sei lá. Eu não sei, no caso da minha mãe, que ela comprava principalmente o arroz e o feijão, é que era mais barato, né? Eu tinha um tio que ele... Né, Dirceu? Hum? Também tem isso, né? Meu tio, ele trabalhava ele tinha caminhão, então ele trazia muito feijão, principalmente na zona cerealista lá. E ele comprava a preço de custo, uma saca de feijão, uma saca de arroz, dava para o ano inteiro para gente. Entendi. E era o custo, né? Outro dia, inclusive, ali no semente, eu falei, quando estava com essa falta de arroz, eu vi o saco de arroz, está 200 e poucos reais. Poxa, uma saca de arroz tem 60 quilos. 60 né? quilos. Daria para fazer 120 pacotes de 5 quilos. Não, desculpe. Não. 12 pacotes de 5 quilos, né? Uhum. Sairia bem mais em conta, estava 30 e poucos reais, chegou a 30 e tantos reais
saquinho de 5 saco, quilos. verdade. Eu até comentei com o Jailson lá, foi Jailson, será que não compensa ir lá no Mercadão comprar? Mas aí a gente teria que ensacar. É um trabalho que você vai ter, né? É Mas verdade. pelo menos você atende mais, com menos custo, né? É, Mas parece que muita coisa eles ganham, né? Então, é assim. vamos ver. Privações voluntárias, mortificações. A lei de conservação obriga o homem a prover às necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde impossível é o trabalho. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Entrou alguém? Desculpa aí, fiquei sem bateria. Você que saiu. Então tá bom. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Então, esses regimes que as pessoas fazem, essas promessas, né? Eu acho barato. Eu tenho uma cunhada que ela faz promessa ao filho que tem que cumprir. Aconteceu não sei o quê, eu fiz uma promessa para você, agora você não pode. Essa é boa, hein? O filho dela come muito, entendeu? Ah, Ele já chegou a pesar 130 quilos. E aí ela faz promessa, ele não pode comer chocolate, ele não pode. Eu acho um barato isso daí. é, isso é bom. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritória é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. É meritório de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colorida. Privar-se a si mesmo de trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos. E, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nos como emanadas de Deus. Vocês sabem de quem que eles estão falando? Esse texto aqui? Eu não. Não? Judaísmo e o islamismo. No judaísmo a lei civil e a lei religiosa, elas se misturam. Então, por isso que quando fala de Paulo, né, quando ele era Saulo ainda, que ele era doutor na lei, porque a religião ela se mistura com a lei civil. Eles colocaram, por exemplo, porcos. O judeu não come porco, o judeu não come animal que come restos ou que come outros animais. Então, por exemplo, o judeu ortodoxo ele não come camarão, ele não come a lagosta, ele não come o porco porque o porco vive na sujeira. Dos bois, por exemplo, eles só comem a parte dianteira, eles não comem a parte traseira.
eles têm uma série de limitações, inclusive o abate do animal tem, quando você, no caso desses ortodoxos, né, tem um rabino que ele vai com um canivetinho lá, curvo, que nem aquelas espadas dos árabes, né, ele vai com um canivete daquele e ele corta o pescoço do animal. Se o animal gemer, ele está descartado, ele não fica com o animal tem que morrer sem emitir um som. Então, em Araçatuba tem um matadouro lá, e o rabino lá, uma vez, eu não sei, de X em X dias ele ia lá, ele abatia todos os animais que ele abatia e dava um certificado para que eles pudessem exportar a carne daquele animal, e vender e exportar, inclusive exportar a carne, né? A sadia, como ela vende muito para os países árabes, nesses alimentos que ela vai enviar para os árabes, eles falam que eles abateram um animal dentro das leis árabes, que inclusive tem que ser voltado para a Meca, tem algumas coisas ali que são peculiares do islamismo. Mas o Islã também, o árabe, ele não come o porco, ele tem restrição para alguns animais, e seguiu bem a tradição judaica nesse ponto. Então, esse extremismo na culinária israelense, judaica. não, judaica, chama kasher, né? Se não me engano, é cozinha kasher. Inclusive, se você for fazer uma viagem internacional, por exemplo, eles perguntam se você nos Estados Unidos, como tem muito judeu, né? Se você quer a comida kosher, Kasher. Tem um nome lá. Se você quer uma comida especial, né? Eles têm todo um ritual. Os judeus que eu conheci não eram tão ortodoxos assim, comiam para danar. Não, tem os judeus que comem quase na normalidade, e tem esses que são bem radicais. É a mesma coisa que o vegetariano e o vegano, se você for parar para pensar. Sim, é bem parecido. O vegano não come nada que, por exemplo, uma alface. Comeu alface, morreu, ele não come. Ele só come verduras que não mata o pé quando morre, quando colhe. Não entendi. O alface ele não come por quê? Por quê? Porque você tem que plantar novamente a alface para ela dar nova folhagem. Se você colher, não nasce mais, entendeu? Eles não comem esse tipo de verdura. Então só vão comer couve. O que mais? Só o que colhendo dá novamente, nasce novamente do lugar. É muito restrito a alimentação vegana. Eu lembro não, foi no outro grupo. Tinha um rapaz, ele chama Jorge. Aí a menina dele era vegana e queria fazer o curso de gastronomia, né? Ele falou, minha filha, vegana você não vai poder fazer, né? Se bem que hoje você tem a cozinha vegana, né? Você vai no MasterChef, quando pega aqueles que participam, que são veganos, na hora de trabalhar um bicho, eles têm um treco quase, né? Mas foi o que ele falou. Eles precisam experimentar o sabor do alimento e não comem. Mas o vegano mesmo, nem se você colocar carne junto com uma verdura que ele vai comer, como a carne estava junto, ele já não come, né? Eles são bem radicais nesse ponto. Então, você já pensou, a menina vai fazer um curso de gastronomia, ela vai ter que tratar tudo quanto é animal, né? A não ser que ela tenha um curso específico para vegano. Que eu acho que hoje em dia ainda não tem, né? Não, tem a culinária vegana, mas assim, para fazer um curso de gastronomia, eu acho que não. É um curso universitário, né?
Eles não vão ter. Sim. Talvez você tenha até especialização lá no futuro, mas você vai ter que aprender a fazer tudo, né? Como a culinária para celíacos ou para diabéticos, você tem a variação dentro da culinária para esse tipo de pessoas com essas restrições alimentares. Mas dizer que tem um curso de gastronomia para isso, não existe. É. Minha mulher aprendeu na marra, né? Meu filho é diabético, ela teve que aprender. Sim, então, é por livre e espontânea pressão. Não, foi interessante que quando ele ficou diabético, tinha muita restrição. Aí e ele gostava muito de doce, ela foi aprender. Doce diet ela faz com muita facilidade, né? Mudou o nosso regime alimentar, porque em função dele, todos nós começamos a seguir o mesmo regime, né? Para não, você não começar a ter diferença. Ah, isso aqui é para ele, isso aqui, né? Então, para não ter esse tipo de coisa aí, todo mundo comia o que ele comia. Mas hoje em dia ele come qualquer coisa, viu? Ele, E bom, é, sinal que ele adquiriu certa resistência, né? ele, Resistência não é, como é que consciência. fala? Ele é bem consciente nesse É, ponto. Não, mas a partir do momento, quando lançaram uma insulina, que chama insulina basal. Então, a insulina, antigamente, você tinha insulina rápida e insulina lenta, né? A rápida fazia um efeito rápido e coisa de 1 hora depois já estava fazendo efeito, mas ela durava mais 1 hora e já caiu o efeito dela. E a lenta, ela ficava 4, 5 horas. A basal, ela ficava 20 horas. Então, ele tinha que tomar uma dose de insulina e depois só perceber, isso ele aprendeu inclusive com o médico, a calcular o que ele estava comendo e quanto queria precisar de uma insulina após a refeição para ajudá-lo. Hoje em dia ele usa bomba, então a própria bomba vai fazendo o controle para ele. E, inclusive, ontem a gente estava conversando, tem não, são 3 poloneses que os filhos são diabéticos e eles desenvolveram um sistema para controlar a bomba. Então, para a bomba, porque ele calcula quanto ele comeu, ele vai lá na bomba, coloca uma informação, ela já injeta a insulina nele. E eles desenvolveram uma parte elétrica para eletrônica, né? Para que isso daí fosse automático. E meu filho que desenvolveu o programa para fazer os controles, para fazer a leitura de quanto é que está o diabetes da pessoa, de quanto está o açúcar no sangue, para colocar mais ou menos insulina, né? Então, estão aí 3 poloneses legal, e meu filho estão desenvolvendo esse negócio aí. muito bom. Até ele estava falando que a menina de um desses poloneses aí tem 11 ou 12 anos, e pelo que ele entendeu, o cara tem que ficar a noite inteira lá, a menina acho que está meio descontrolada, tem que ficar a noite inteira para controlar o açúcar da menina, né? Então ele passa a noite, ele falou, pô, o cara ligou, era 11 horas da noite aqui, lá devia ser 4 ou 5 horas da manhã, né? Aí eu perguntei para ele, ele falou, não, dia sim, dia não, eu faço esse controle aqui, minha filha não pode dormir sem que haja esse controle. Mas eles estão desenvolvendo, vamos ver o que vai dar. Complicado, hein? E ele aprendeu caloria, tudo isso daí dos alimentos, ele já calcula quanto ele comeu, ele está... Até minha mulher está uma vez falando para ele, pô, filho, você está comendo muito doce, você não sei o quê. Ele falou, mãe, fica tanto tempo sem comer, né? Ele falou, só vou dar uma informação para você. Tem um exame que eles fazem que é não sei o que, glicosilada. Hemoglobina Isso, glicosilada. é isso aí. Que ela conta um mês, né? A variação que você teve, o alto e baixo de açúcar. Ele falou, depois que eu estou tomando essa basal, nunca passou de 6. E antigamente ficava 7, alguma coisa, né? Então, ele já, abaixo de 6, acho que é até um resultado normal. E com base nisso daí, ele falou, eu vou continuar. E, graças a Deus, ele está se controlando.
Antigamente tem uns picos lá que ele quando estava com hipoglicemia, ele não percebia. Então, hoje em dia, a bomba já percebe e já corrige o fato dele. Bom, vamos liquidar aqui. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Isso aqui nós já lemos. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame da sua organização. Eu conheço muito espírita que, quando vem para o espiritismo, primeira coisa, eu não vou mais me tornar vegetariano, né? E não é fácil você se tornar vegetariano. As pessoas acham que não, é só parar de comer carne. Não é bem assim, né? O corpo realmente precisa da proteína animal. A pessoa, para se tornar vegetariana, ela vai ter que suprir somente a parte de vitamina B que tem na carne, acho que só na carne tem, ela vai ter que suprir de outra maneira. Então, você tem que ter uns suplementos alimentares que, se a pessoa não tiver um bom conhecimento, ela acaba ficando anêmica, acaba tendo uma série de problemas por causa da falta de ingestão da proteína correta, né? Eu até comento que, enquanto a gente tiver esses caninos aqui ainda grandes como a gente tem, que são um pouco maiores que os outros dentes, a gente ainda terá que ser carnívoro por algum tempo, né? Aqui. Não for mais necessário, nós não vamos ter mais esses dentes aqui. Falam que, assim, os antigos falam, né, que os animais foram criados para alimento, né, para servir de alimento para o ser humano. É. Claro que a gente não deve recorrer a exageros, a abusos, nada, mas é para o nosso alimento. Mas é interessante, né? Que a pessoa, quando vai falar, não vou mais comer animal. Só que, se você for levar ao pé da letra, quando fala que a gente vai evoluir do átomo até o arcanjo, né? Passando então do átomo, a gente vai passar pela parte mineral, depois pela parte vegetal, pela parte animal. Então, não deveria comer nem o vegetal, nem o mineral. Teríamos que morrer, né? Se você deixa de comer um animal, você está comendo o vegetal, que é um pré... Mesmo porque nós não evoluímos ainda, né? Nós então. estamos nessa fase aqui. Então, vamos ficar na nossa, né? Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiris sempre vós mesmos se é útil aquilo do que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe à lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Eu acredito que essa pergunta aqui tenha sido feita mais em relação àqueles... tem algumas seitas cristãs, né, que o pessoal fica se açoitando quando chega na época do Cristo, tem alguns que até se crucificam lá, são pregados na cruz e assim por diante. Os árabes têm muito esse costume aí de usar aquela chibata, eles ficam se mutilando, né? Dirceu, você está falando dessa questão lá atrás. E agora? Esse monte de gente colocando piercing,
e fazendo, sei lá mais o quê. Porque, assim, quando é um piercingzinho, tudo bem, mas quando você vê aquele corpo todo cheio de coisa pendurada, Totalmente deformado, né? não precisa ir muito longe. Nós estamos vivendo isso hoje em dia. É. Bom, realmente tem. Mas tem a gente, a Igreja Católica tem muito isso daí. O pessoal usava aquele cílio, né? Amarrava, é que nem um arame farpado nas pernas É um para absurdo, é uma evitar ignorância a isso. tentação sexual e assim por diante. É uma coisa que vai contra a própria natureza, né? Isso é ignorância do ser humano. Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que levam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Uma vez que Temos não como, devemos falar. temos como exemplo, por exemplo, os bombeiros, né? Que muitos acabam se sacrificando para salvar as vítimas de um acidente, de uma enchente, de um sei lá o quê. Sim, mas eles estão fazendo pelo bem do outro, né? Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Nós temos exemplo eles acabam morrendo, mas eles estão tentando salvar Salvar outras alguém. pessoas. É isso Né? que eu estou querendo Sim. dizer. Que é o que ele falou ali. Para esse daí agrada a Deus, né? Se você pegar o outro que está sofrendo, se impõe uma privação de comer, por exemplo, de alguma coisa, pensando em obter o. A parte comercial da Igreja Católica, do catolicismo, né? Aí eu vou fazer uma promessa. Eu quero isso, se eu obter isso, eu faço isso. Então, uma espécie de troca, né? Então, esse tipo de coisa eu não vejo como sendo benéfico de nenhuma forma. A pessoa vai se privar, mas ela quer alguma coisa em troca. Ela não faz para ajudar alguém, nem a si própria, né? Ela está querendo, geralmente são coisas materiais que elas estão querendo. Que inclusive agora não se fala mais promessa, né? Ah, Se fala não? intenção. Como? Intenção. Ah, é? É. Você faz uma intenção. Não, não sabia. Você está aí na Igreja É, Católica, hein? é. É a minha sogra, né? Que acompanhava. Minha sogra era muito católica. E então, outro dia a gente estava. Outro dia, há muito tempo já, a gente estava conversando e tal. Então, ela falou que a igreja, ela não estava mais falando em promessa. Ela falava, você faz uma intenção, vamos supor, de deixar de comer chocolate para 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 obter alguma coisa, entendeu? Não se falava mais promessa, era intenção. Mas a intenção continua a mesma, né? É, a intenção é a mesma, né? Muda o nome só. É que nem o. Agora eu não lembro mais, Dirceu, mas mudou também o termo de falar de. Você vai dar a extrema-unção. Também não se fala mais extrema-unção. É outra coisa, mas eu não lembro. E ela me falou e eu não lembro o que era agora. É, essas coisas eu não sei, não. Minha sogra era muito católica, mas ela já está há 3 anos numa cama lá, não. Tá, Tem tá vários termos vegetando, da Igreja felizmente. Católica que mudaram. Até a forma de orar mudou em muitas
ocasiões. O pessoal ainda vai lá na casa dela, leva a santinha lá, tem um negócio de ficar a santa na casa da pessoa, vai para outra, vai. Mas infelizmente ela já não acompanha mais nada, ela já Mas está eu vou vegetando. procurar, Dirceu, e eu te falo. Tá legal. É que a minha sogra já faleceu, faz 4 anos já, né? Então não tenho mais nem como perguntar para ela. Mas Acabou a fonte de consulta. eu sei que esses 2 termos mudaram, a promessa e a extrema-unção do doente. Mudou esse. Não se fala mais. Vou dar o padre vai dar extrema-unção. Não, é outro termo agora. Eu vou procurar saber e eu te falo. Ok. Então lá, vamos para a última pergunta. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Prevejamos. Bom. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que já não são deste século. Puxa vida, se não era daquele século, eu imagino que como é que são hoje, né? Salvar aqui. Muito bem. Então, esse era o texto da nossa aula de hoje. Alguma pergunta? Não, nenhuma. Nenhuma? Entenderam tudinho? Tudo certo? Tudo certo. Ana, Oi, fazer o fechamento, né? a Cristina, ela foi sorteada para fazer a abertura. Foi sorteada entre ela mesma. E você para fazer a fechadura. Tá certo, pode deixar. Pode começar? Então vamos lá. Agradecer pela aula de hoje, por mais esse conhecimento que nós tivemos, aos nossos mentores que ficam junto para nos orientar. Que todos nós tenhamos uma boa semana, de muita luz, muita paz. E encerrando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, agradeço a presença de vocês. Até segunda, Desejo uma Dirceu. boa semana. Igualmente. Que agradecemos a disponibilidade. É verdade. Sua E uma boa semana a todos vocês. Até segunda. A gravação. Até segunda. Até segunda, gente. Tchau, tchau.